Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na tarde desta quarta-feira, o Aeroporto Internacional de São Paulo viveu um momento de tensão e expectativa para a torcida palmeirense. Um homem de semblante tranquilo, porém carregado de determinação, desceu da escada de desembarque. Era Andréas Pereira. Bastou um tênue sinal da imprensa para que câmeras se voltassem, flashes disparassem e dezenas de rostos se voltassem para ele. O Brasil, o futebol brasileiro e o Verdão tinham um capítulo potencialmente novo em suas páginas. A simples presença física do meio-campista no país reverberava como um aviso: algo grande pode estar acontecendo. A torcida, sempre ávida por reforços que acrescentem qualidade e caráter ao elenco, começava a sonhar e o clima era de contágio. Quem é Andréas Pereira, afinal? Um atleta forjado na Europa, com história em seleções de base e inúmeras promessas tornadas realidade aos poucos. Estava ali, em solo paulistano, e não chegará só por acaso. Conversas estavam em andamento, as chaves se moviam nos bastidores. No centro deste iminente desfecho estava o Palmeiras, um clube noto por sua ambição, disciplina tática e expansão da marca global. As rodadas do Brasileirão 2025 se desenrolavam com intensa disputa, e o Verdão atravessava fluxo positivo, sustentando uma posição de protagonismo. De acordo com dados atualizados até o momento, o clube ocupa o terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Série A, com 39 pontos em 18 jogos, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, com 43 e 41 pontos, respectivamente. Um cenário que mantém o palmeirense próximo dos líderes e firme na briga tanto pelo título quanto pelas vagas diretas na Libertadores de 2026. Esse contexto embala o interesse por Andréas Pereira. O Palmeiras não busca apenas reforços, mas jogadores com potencial de decisão imediata, que possam acelerar resultados e elevar o índice técnico. O nome de Andréas Pereira ressurgiu nas conversas do Verdão com o Fulham. O meia não foi relacionado para o jogo contra o Manchester United, fato que acendeu os holofotes sobre seu futuro. Há, por parte do Fulham, uma clara disposição de negociá-lo, inclusive com a janela internacional ainda aberta até 2 de setembro, o que impõe ritmo e urgências tratativas. Mas há cautela. O Palmeiras já havia tentado avançar anteriormente, no início do ano, e esbarrou em negociações que não seguiram adiante. Agora, o clube reabriu o diálogo, porém mantém serenidade nos termos, ajustando cifras e condições para viabilizar a chegada sem desestruturar o planejamento financeiro ou tático. Enquanto isso, o torcedor fica à espreita de cada movimento em redes sociais, redes de informantes e portais especializados. Segundo reportagem, para contratar Andréas, o Verdão pode precisar desembolsar algo entre 12 e 14 milhões de euros para o Fulham, um investimento significativo, mas compatível com a história recente do departamento de futebol do clube, que não tem poupado recursos em busca de soluções de impacto. Na avaliação técnica, Andréas traz atributos que se encaixam bem à filosofia do meio-campo palmeirense. Ele alia a capacidade de último passe, condução de bola e experiência acumulada nas emergentes e exigentes competições europeias. Seu estilo combina com o que Abel Ferreira costuma exigir: rapidez na transição, precisão nas infiltrações e resiliência sob pressão. Seja vindo da linha de 3 ou atuando mais centralizado, seria um jogador que pode refrescar o setor, agregando opções tanto para o momento ofensivo quanto para a recomposição. Além disso, o momento em que chega, se tudo evoluir, é delicado. Há pouco tempo para fechar contrato, registrar junto à CBF e disponibilizá-lo ao técnico ainda nesta janela. Isso significa que, caso a operação prospere, Andréas precisará acelerar seu processo de adaptação, desde os treinos táticos até o entrosamento com parceiros de meio-campo, que já vem interagindo há semanas. A confiança da torcida, nesse ponto, pode ser uma poderosa válvula de aceleração. Receber um atleta em fim de janela com sinais de reforço real sempre agrada, mesmo se ele ainda não estiver 100% fisicamente. Não se trata apenas de um nome cobiçado para reforçar o setor, trata-se do Palmeiras afirmando que continua no mercado por opções qualificadas, decididas e com mentalidade vencedora. Ainda assim,
O clube evita empolgações gratuitas, todas as movimentações são carimbadas com exigências financeiras e estratégicas. Em tempos nos quais a gestão sóbria convive com a ambição, essa cautela é parte do discurso formal e pragmático da diretoria, que não ignora, todavia, o desejo latente de ampliar as frentes de confronto com reforços de quilate europeu. Para o Fulham, Andreas era, até pouco tempo, peça importante. Sua ausência recente da lista de relacionados contra o Manchester United sinaliza que pode estar em transição, à espera de destino. O Palmeiras surge, então, como alternativa viável e atraente, fórmula que inclui retorno a um futebol de prestígio, pressão controlada e ambiente que valoriza jogador com potencial de liderança, capaz de inspirar dentro e fora de campo. E o clube, nesse Palmeiras vibrante na briga pelo Campeonato Brasileiro, sabe que pode oferecer uma camisa que pesa, torcida que responde e estrutura de ponta instalada, tudo isso com o respaldo de Adriano Silva, Leila Pereira e o comando tático daquele que, até hoje, vem conduzindo o time com mão firme, Abel Ferreira. Nesta hora, palpita-se que Andreas Pereira chega com o apetite de quem quer protagonizar desde o primeiro toque. Ninguém desembarca em São Paulo só para cumprir tabela. Torcedores nas redes fazem contas. Será que chega tempo do jogo contra o Sport, nesta segunda, no Allianz Parque? Embora ainda pura conjectura, a movimentação traz ânimo em meio a um Brasileirão equilibrado e exigente. E a expectativa cresce. Será que Andreas pisará em terreno alviverde, mas logo no Allianz Parque? Ou aguardará o duelo seguinte, já calibrado após treinamento? Tudo indica que a resposta virá em breve, e o ambiente palmeirense se prepara, internamente e externamente, para uma nova possibilidade de aceleração rumo ao topo do brasileiro. Nos corredores internos da academia de futebol, as movimentações se intensificam. A chegada de Andreas Pereira, ainda não oficializada, já mobiliza setores estratégicos do clube. O departamento jurídico acompanha os trâmites internacionais. O setor de comunicação trabalha em silêncio, com uma eventual campanha de anúncio sendo planejada em sigilo absoluto. E, no campo, a comissão técnica monitora como encaixar o jogador sem comprometer a estrutura atual. Abel Ferreira, embora reservado, já teria aprovado o nome de Andreas como uma peça que amplia as possibilidades táticas, alguém que pode atuar por dentro, em aproximação, ou flutuando entre linhas em jogos de maior controle. O técnico português tem o histórico de extrair o máximo de atletas que chegaram desacreditados, e Andreas é visto como um nome pronto, mas ainda com teto a ser alcançado. Além disso, o possível reforço traria algo que poucos jogadores no atual elenco do Palmeiras possuem, a vivência em ligas como Premier League, La Liga e Série A italiana. Andreas já vestiu as camisas de Manchester United, Granada, Valência, Lazio e Fulham. Essas experiências, somadas à convivência com treinadores de diversas escolas, fornecem a ele um arsenal tático que pode ser vital para os desafios que o Verdão ainda enfrentará nesta temporada. Afinal, além do Brasileirão, o clube ainda sonha alto na Copa Libertadores, onde segue firme nas fases decisivas. Reforços com bagagem europeia têm se mostrado decisivos nos mata-matas, e a diretoria sabe que esse tipo de jogador é diferencial em momentos-chave. Na visão de membros do Conselho de Orientação e Fiscalização do clube, a chegada de Andreas também representa um aceno político interessante. O Palmeiras tem reforçado sua identidade de SAF técnica, mesmo não sendo uma SAF de direito, atuando com planejamento financeiro, contratando de forma cirúrgica e investindo em infraestrutura. O Centro de Excelência, considerado um dos mais modernos da América Latina, será o ambiente de recuperação e aprimoramento para Andreas, que terá à disposição um aparato de profissionais especializados. Desde fisiologistas até psicólogos, passando por nutricionistas e analistas de desempenho, todos os setores têm sido preparados para receber reforços de alto nível. Torcedores organizados, que costumam acompanhar de perto bastidores e bastidores paralelos, comemoram a notícia com cautela. A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, já se manifestou de forma simbólica. Camisas do jogador começaram a ser confeccionadas informalmente, com o número 18 sendo especulado como possível escolha. Embora ainda seja cedo para qualquer definição sobre numeração ou posição em campo, a mobilização demonstra o quanto Andreas já caiu nas graças da arquibancada antes mesmo de vestir oficialmente a camisa.
A torcida do Palmeiras é exigente, mas sabe reconhecer talento, e não hesita em apoiar jogadores que se entregam em campo. Do lado do jogador, o entusiasmo parece evidente. Pessoas próximas a Andrés relatam que o meia está motivado com a ideia de retornar ao futebol brasileiro. Embora tenha nascido na Bélgica, Andreas é filho de brasileiros e sempre demonstrou carinho pelo país. Representou a seleção brasileira principal em amistosos, apesar de ter defendido a Bélgica nas categorias de base. A dualidade de identidade, entre Europa e Brasil, faz dele um símbolo moderno do jogador global, técnico, versátil e convivência multicultural. Segundo interlocutores, ele vê no Palmeiras uma oportunidade única, retornar ao país em alto nível, sob comando de um técnico europeu e em um clube com ambições continentais. A respeito do contrato, há indícios de que o Palmeiras ofereceu vínculo até o fim de 2028, com cláusulas de performance e metas a serem atingidas para extensão automática. O modelo de negócio agrada a ambos os lados, ao Verdão, que mantém controle orçamentário e evita surpresas financeiras, e ao jogador, que enxerga no projeto palmeirense a possibilidade de se firmar como protagonista e, quem sabe, voltar ao radar da seleção brasileira. Abel Ferreira já declarou, em outras oportunidades, que jogadores com ambição de seleção devem chegar com postura de entrega e evolução contínua. Andrés, nesse aspecto, parece ter o perfil desejado. No vestiário, a chegada de Andrés é vista com bons olhos. Jogadores como Rafael Veiga e Zé Rafael já teriam manifestado otimismo com a possibilidade de contar com mais uma peça de qualidade no meio-campo. O elenco atual, embora coeso e competitivo, tem enfrentado desgaste físico diante do calendário apertado. Em meio a jogos da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, a rotação de elenco tornou-se necessária, e um reforço desse calibre permite exatamente isso, aliviar cargas de trabalho e manter intensidade sem perder qualidade técnica. A imprensa esportiva, por sua vez, trata o assunto com reservas. Comentaristas apontam que, embora Andrés não esteja em sua melhor fase técnica, ele possui um repertório tático que pode se encaixar perfeitamente no Palmeiras. Além disso, sua motivação por voltar ao Brasil e reencontrar um protagonismo maior pode ser o combustível necessário para sua melhor versão em campo. A comparação com outros jogadores que vieram da Europa para o futebol brasileiro é inevitável, alguns tiveram sucesso imediato, outros demoraram a engrenar. No entanto, a estrutura palmeirense oferece um contexto mais estável que facilita essa transição. A torcida adversária também observa com atenção. Rivais como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo sabem que a chegada de Andrés fortalece ainda mais um Palmeiras que já é naturalmente competitivo. Abel Ferreira costuma explorar ao máximo os pontos fortes de seus jogadores, criando dinâmicas específicas para jogos decisivos. Com Andrés, a versatilidade ganha protagonismo. O jogador pode atuar como segundo volante, meio ofensivo ou até mesmo em linha de 3 armadores, se necessário. Esse tipo de pluralidade é valiosa em campeonatos longos e complexos. O impacto nos bastidores é claro, patrocinadores estão atentos. O nome de Andrés Pereira atrai a atenção da mídia nacional e internacional. Empresas ligadas ao futebol já demonstraram interesse em possíveis ações de marketing envolvendo o jogador, caso o acerto seja concluído. O Palmeiras, que tem expandido sua atuação no mercado global, sabe que cada contratação estratégica também é uma janela de exposição. Assim, a possível chegada de Andrés vai além das 4 linhas, é uma jogada de marketing e branding, capaz de movimentar a imagem do clube em diferentes frentes. Ainda assim, há alertas sendo feitos internamente. O Departamento de Análise de Mercado tem observado com cuidado o histórico de lesões do atleta. Embora Andrés não tenha sofrido contusões graves recentes, há registros de sobrecargas musculares e pequenas lesões que, em temporadas passadas, comprometeram sua sequência. O Palmeiras, como clube que preza pela ciência do esporte, utilizará protocolos rígidos de avaliação médica e física antes de qualquer assinatura definitiva. Tudo para garantir que o investimento seja seguro e sustentável. A janela de transferências se aproxima do fim, e os dias seguintes serão determinantes. A torcida sabe disso. A comissão técnica sabe disso. E, acima de tudo, Andrés sabe disso. O tempo é curto, mas a oportunidade é longa.
Se concretizado, o reforço pode marcar uma nova fase do Palmeiras na temporada. Um meia com perfil europeu, DNA brasileiro e sede de protagonismo parece ser o ingrediente exato para temperar a disputa que promete esquentar ainda mais nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, nos corredores do CT, os jogadores treinam. Abel Ferreira observa. A bola rola. E o nome de Andréas Pereira ecoa, sem ainda estar no papel timbrado do clube, mas já presente no imaginário da torcida, nos debates da imprensa e nas estratégias da diretoria. O Palmeiras se movimenta em silêncio. E, nesse silêncio, talvez esteja o grito mais alto desta janela, um novo craque prestes a vestir verde. E a torcida, claro, aguarda ansiosa pelo desfecho. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Do lado de Andréas Pereira, o discurso adotado por seus representantes é de respeito ao Fulham, mas também de entusiasmo com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro em um projeto consolidado como o do Palmeiras. O jogador estaria disposto a aceitar uma redução salarial, desde que compensada por bônus de performance e metas bem definidas, o que já estaria sendo alinhado entre as partes. Esse tipo de negociação, mais flexível e baseado em meritocracia, tem sido adotado com sucesso no futebol europeu e encontra eco no modelo de gestão palmeirense, que preza por equilíbrio financeiro e comprometimento esportivo. Outro ponto que reforça o interesse mútuo é o momento de carreira de Andréas. Com 28 anos, o meia está em uma fase decisiva de sua trajetória. Nem jovem promessa, nem veterano. Ele vive o auge técnico e físico, o que exige decisões estratégicas. Voltar ao Brasil em um clube com estabilidade, visibilidade continental e perspectivas de títulos pode ser um passo certeiro para quem deseja consolidar seu nome no futebol sul-americano e manter viva a chama de uma possível convocação para a seleção. O ciclo da Copa de 2026 está em andamento, e o calendário brasileiro oferece vitrine constante para olhares da comissão técnica de Dorival Júnior. Enquanto a definição não ocorre, o Palmeiras se mantém ativo nos bastidores. O diretor de futebol Anderson Barros e o presidente Leila Pereira conduzem pessoalmente as tratativas, em contato direto com os agentes de Andréas e com o Fulham. A prioridade é fechar o acordo até a próxima semana, respeitando o prazo da janela e garantindo a inscrição do atleta em tempo hábil para as próximas fases da Libertadores. Existe otimismo, mas também cautela. O clube já viveu frustrações em outras tentativas recentes, e prefere trabalhar com discrição para evitar desgastes públicos. Nos arredores do Allianz Parque, a movimentação de torcedores também chama atenção. A loja oficial do clube já registra aumento na procura por produtos da linha retro e camisetas customizadas com o nome do jogador, mesmo antes de qualquer anúncio oficial. É um indício claro de como o torcedor palmeirense abraça suas expectativas. A conexão emocional entre arquibancada e reforço ainda não concretizado é um fenômeno comum nos grandes centros do futebol, e no caso de Andréas, parece ter acontecido de forma espontânea e intensa. Do ponto de vista esportivo, a chegada de Andréas pode modificar o desenho tático do Verdão. Abel Ferreira é um técnico versátil, que adapta esquemas conforme o perfil dos atletas à disposição. Com Andréas, surgem possibilidades de utilizar o 4-2-3-1 com mais presença ofensiva no meio, ou até variações com 3 volantes técnicos, dependendo do adversário e do momento da partida. O treinador português costuma valorizar inteligência tática, e Andréas é reconhecido por saber ocupar espaços, distribuir passes em profundidade e se infiltrar com perigo. Além disso, seu histórico de bolas paradas é outro trunfo. Nos tempos de Valência e Fulham, Andréas destacou-se como exímio cobrador de faltas e escanteios. Esse fundamento, pouco explorado no futebol brasileiro atual, pode se tornar uma arma valiosa para o Palmeiras em jogos truncados. A presença de Andréas nesse tipo de jogada, aliada à estatura dos zagueiros e à capacidade de finalização de Rony e Endrick, tende a aumentar o número de gols em jogadas ensaiadas, algo que Abel Ferreira já utiliza com frequência nos treinos. Para os analistas de desempenho, a adaptação de Andréas ao estilo do futebol brasileiro será rápida.
Apesar de ter passado a maior parte da carreira fora do país, ele já disputou amistosos com a camisa da seleção e conhece bem o ritmo sul-americano. Além disso, o elenco atual do Palmeiras conta com atletas experientes e jovens promissores, o que favorece o entrosamento. A linguagem tática do time, já bem assimilada por todos, permite que novos jogadores se integrem sem grandes rupturas. Com um treinamento intenso e foco, a expectativa é que Andréas esteja em campo poucas semanas após o acerto final. A expectativa é que o anúncio oficial, caso tudo ocorra dentro do previsto, seja feito por meio de um vídeo institucional no Allianz Parque, com a participação da torcida e imagens de Andréas vestindo a camisa alviverde no gramado. O clube tem investido em ações de marketing que misturam emoção e pertencimento, fortalecendo o vínculo entre ídolo e torcida já no primeiro contato. Andréas, com seu carisma discreto e perfil profissional, se encaixa perfeitamente nesse formato. Enquanto isso, nas arquibancadas virtuais das redes sociais, o nome do jogador já é assunto constante. Tags como hashtag Andréas no Verdão e hashtag Reforço Europeu ganharam força no X, antigo Twitter, e no Instagram, onde influenciadores palmeirenses especulam a possível formação com um novo reforço. A mobilização digital mostra como o futebol atual extrapola as 4 linhas. Uma contratação de peso envolve engajamento, emoção e narrativa, ingredientes que o Palmeiras sabe explorar como poucos clubes no continente. Os números de Andréas também impressionam. Na última temporada pelo Fulham, ele participou de 38 jogos, marcou 5 gols e deu 7 assistências, desempenho que o colocou entre os meio-campistas mais eficientes da equipe na Premier League. Mesmo com um time instável, Andréas demonstrou consistência e versatilidade, jogando como armador, segundo volante e até ponta em situações emergenciais. Esses dados, levados em conta pela comissão técnica, reforçam a convicção de que ele pode agregar ao projeto esportivo do Verdão imediatamente. Abel Ferreira, inclusive, já teria montado um plano de integração caso o acerto se concretize. A ideia é inseri-lo gradualmente, preservando sua condição física e evitando sobrecarga. Os primeiros jogos devem ocorrer como suplente, ganhando minutos aos poucos, até que esteja plenamente adaptado ao ritmo da equipe. O treinador sabe que, com um calendário tão exigente, o equilíbrio entre recuperação e desempenho é essencial para evitar lesões e garantir longevidade ao atleta dentro da temporada. Nos bastidores do futebol brasileiro, a possível contratação de Andréas pelo Palmeiras já é vista como uma das movimentações mais relevantes desta janela. Não apenas pelo nome, mas pelo que representa, uma nova afirmação de força do clube no cenário nacional e internacional. Enquanto muitos times enfrentam dificuldades para contratar, o Verdão se movimenta com inteligência e solidez, mantendo seu padrão de excelência técnica e institucional. O torcedor, por sua vez, já visualiza o futuro, Andréas em campo ao lado de Veiga, Endrick e Richard Rios. Um meio-campo criativo, dinâmico, vertical. Um Palmeiras mais agressivo com a bola nos pés, mas sem perder o equilíbrio tático que é marca registrada da era Abel. A esperança de títulos ganha mais um combustível. E, como sempre, a torcida abraça essa esperança como se fosse certeza. Ao fim dessa novela, que ainda aguarda seus capítulos finais, resta ao palmeirense a ansiedade. A mala de Andréas já desembarcou. Seus passos já tocam o solo onde poderá brilhar. Agora, falta apenas o último ato, a assinatura. O momento em que nome e camisa se tornam inseparáveis. E quando isso acontecer, será o início de uma nova história, escrita em verde e branco, com a vibração de quem acredita que grandes conquistas começam com grandes apostas. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.